Olá, sejam todas muito bem-vindas para mais um encontro dos Ciclos Florescer. Nossa, e o quanto me alegra, né, de estar aqui com vocês, recebendo pela segunda vez a Mônica, né, nos Ciclos Florescer no pilar do desenvolvimento, né? Isso significa, né? Os temas eles eram para ser escolhidos, né? E ela escolheu novamente esse tema, que é o tema do ano passado. E eu acho que ela tem muita coisa para nos trazer aqui hoje, né? Então, para quem está chegando agora, eu sou a Lani, e aí eu vou pedir para a Mônica se apresentar rapidinho para a gente começar o nosso encontro de hoje, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Oi, meninas, é muito gostoso estar aqui com vocês de novo. Lani, obrigada por esse convite. É sempre gostoso, tudo que a gente faz é tão bom assim, eu me sinto muito bem, né, com o teu trabalho, com as suas meninas. Então, obrigada por abrir a sua sala, a sua casa para mim. Eu escolhi esse título já no ano passado e esse ano eu também nem quis mudar, nem quis mexer, né? Desenvolvimento. Então, foco no que nos inspira, no que nos edifica e fortalece, né? Não é à toa que eu escolhi esse título, né? E para mim ele pulsa a vida, né? Então, essa coisa que não, não, não deixa de ser atual, né? É uma coisa que em cada tempo a gente vai falar sobre desenvolvimento e só vai conseguir de fato se desenvolver se tiver uma inspiração, um olhar para aquilo que realmente fortalece o nosso motivo, o nosso sentido, o nosso desejo mesmo de se inspirar, de nos tornarmos fortes o bastante para deslocar, né? Acho que deslocar o foco da cobrança para o cuidado, da comparação para a inspiração e do cansaço para o fortalecimento, né? Quanta coisa a gente estava falando aqui agora no começo, né? Então, quanto estamos cansados de tudo isso que tem acontecido, né? Parece que cada notícia que tem chegado assim tá nos atravessando de uma forma tão diferente e ao mesmo tempo tão igual, que às vezes eu fico com um pouco de medo de que a gente perca a nossa capacidade de se indignar, né? De que a gente perca o desejo de se posicionar. Então eu penso que essas rodas de conversa, essas propostas assim, de que estejamos juntas, né, para fortalecer as ideias, para inspirar umas outras, né, é sempre muito bem-vindo, sempre muito bonito. E para e nessa noite, né, para contextualizar assim o nosso bate-papo, para fundamentar, eu me utilizei desse livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se vocês já leram, né? Ele é um neuropsiquiatra maravilhoso, né? Que assim, fundador da logoterapia, né? Todas já leram? Mabel, Márcia, Lani. Bom, então, né? Ele dispensa apresentações. Eu penso que a proposta dele, nessa proposta de que a gente pode dar conta de qualquer sofrimento, a gente pode dar conta de qualquer coisa se a gente tiver um sentido para isso, né? E eu sempre, não foi a primeira vez que eu li esse livro, e sempre que eu leio, eu fico pensando, como uma pessoa, né, como um humano dá conta de passar por tanta desumanidade, né? Como ele encontrou o sentido nisso? Como que, será que a gente daria conta de encontrar, né, esse sentido, né? E ele diz, né, que o sentido da vida é dar um sentido à vida. E aí, sempre que eu reflito isso, né, que dar um sentido não é o sentido, é um sentido. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Estamos dando um sentido à nossa noite de sexta-feira. E eu espero que a gente consiga se inspirar, edificar, fortalecer, né? Porque eu não sei o que vocês estão passando, mas, como diz Viktor Frankl, né, a vida nunca deixa de ter sentido.
Nunca. Mesmo diante do caos, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das chatices, né, das redes sociais, dos tempos desconectados, ao mesmo tempo que está tudo conectado, né? Então, sempre vai ter um sentido. Então, eu quero começar com um pequeno momento assim de conexão interna. Quero convidar vocês a fechar os olhos, se ajeitar na cadeira, sintam o corpo, né? Coloquem os pés no chão. Vai sentindo que o ar entra pelo nariz, geladinho. Vai deixando que você se acomode. A intenção não é acalmar, não é parar os pensamentos, não é identificar o que que você está sentindo. Mas conforme você for sentindo o seu corpo, sentindo o ar entrando em você, perceba que você está aqui. Sinta-o agora. Se tiver alguma tensão, se tiver alguma coisa em você precisando de cuidado nesse momento, inspira e deixa que tudo se acomode. Esteja presente aqui. Sentir é o que nos diferencia de tudo isso que a gente está vivendo agora nas inteligências artificiais. É a possibilidade de sentir, para encontrar sentido, para mudar o sentido. Presta atenção no teu corpo. É só isso. Enquanto isso, vai inspirando, soltando o ar. Mais uma vez, sinta os seus pés no chão, seu corpo sobre a superfície. E depois que você inspirar 3 vezes, você vai voltando para cá, no seu tempo. Então, meninas, para começar, eu vou começar com o Viktor Frankl, que vai nos dizendo que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, essa frase é muito forte, né? Então, sempre entre o que nos acontece e a forma como a gente reage, existe o que nos torna humanos, a chance de escolher, né? E eu fico aqui pensando, e eu queria trocar isso com vocês, né? Quantas vezes a gente se lembra de escolher, né? Durante o dia, aquela coisa da percepção do corpo que eu estava agora nos convidando, né, a sentir o corpo, a perceber o que está acontecendo com a gente. Não é para parar pensamento, não é para entender o que está sentindo, não é para entender nada, é só para perceber. Quantas vezes a gente sai da cama, toma café da manhã e vai, né, e vai para o trabalho, e vai para as coisas. Quantas vezes a gente lembra da escolha, né? E dentro, né, dessa liberdade que a gente possui, né? Eu acho que o livre-arbítrio mais bonito, né? Que é você pode escolher, né? Jesus deixou isso aí pra gente, né? Não é só neurobiológico, não é só um mandamento, não é só um estilo de vida, é tudo isso, né? Então,
eu quero abrir aqui a nossa roda de conversa perguntando para vocês, né, tentando entender um pouquinho por que que você escolheu estar aqui hoje, né? Por que que você escolheu na sua sexta-feira à noite estar aqui nessa roda de conversa? Aí, meninas, essa é para vocês. E para mim também, né? Por favor, né, Lani? Você pode abrir se as meninas estiverem tímidas. É. Bom, lá no comecinho, quando você começou a falar, né, me veio à mente assim, eu acho que antes de tudo, antes da gente dar esse start, né, na roda de conversa, e trazendo uma outra pergunta, né, o que que é desenvolvimento para a gente? O que que significa se desenvolver, né? Para mim, eu entendo o desenvolvimento como algo, um fio invisível que nos atravessa de um ponto a outro, né? Ora, meio que costurando o tempo em quem nós fomos, né? Quando nós nascemos, passamos pelas fases, né? Do próprio desenvolvimento, quem nós somos hoje e para onde nós vamos. E sendo com essa palavra da escolha, né? E que bom que a gente pode escolher. Então, eu acho que se desenvolver é algo muito, muito, muito bonito, né? E, assim, em resposta ao que a Mônica está trazendo, eu escolho me desenvolver, né? Me agregando a pessoas. E eu acho que sempre quem chega são os pares ideais que a gente tem para se desenvolver juntas, né? Como, por exemplo, lá no Leitura Compartilhada, aqui nos ciclos Florescer. A gente escolheu estar caminhando nessa jornada juntos e nos desenvolvendo, né? Isso que a Márcia está falando, é afinidade. Então, é isso. Quem quer falar? Mabel. Vou falar então. Então, porque eu tô no grupo há um tempo, sempre querendo vir e sempre com compromissos, né? Então, assim, ai, ficava ali, ai meu Deus, não dá, ou por causa dos atendimentos, ou a formação. E aí agora foi me liberando, hoje deu certo, né? E aí porque eu gostei da proposta, você postou no nosso grupo lá do clube, né? Aí que você convidou, eu vim, e aí entrei ali na dinâmica de receber as mensagens e de ficar por ali, mas não estava conseguindo, e eu adoro esses momentos, assim, né? Tem um momento de ser a psicóloga, mas daí tem um momento que eu quero estar com pares, quero ouvir, quero, né, quero também estar nesse agregar para minha própria, né, e para trocar, sem ter aquela coisa da terapeuta ali, né? Então são momentos muito gostosos, assim, né? E eu queria estar antes, mas só consegui me liberar agora, assim, né? Desde quando eu entrei, eu acho que já faz mais de mês aí, né? Então, feliz por poder E estar junto. engraçado que aqui acabamos sendo vários terapeutas, né? Interessante isso. A Márcia é psicóloga, a Mônica é psicanalista, a Clé é Uhum. psicanalista. Um bom lugar de trocar um pouquinho, né? De se alimentar. Muito bom, obrigada por esse Aqui espaço. a gente consegue, com muita fluidez, mostrar a nossa humanidade, né? Porque muitas vezes as pessoas nos veem, né? Principalmente pacientes e tal, como se fôssemos, né? Diferentes. Mas enfim, é isso. Que bom, Mabel, que Muito você. bom. Márcia. Pois, hoje eu vou ficar mais de ouvinte aqui por causa do espaço que eu tô. Ah, tá. Ai, mas tá, eu, quando quiser colocar, tem cachorrinhos e marido passando, aí eu prefiro ficar mais.
Se você quiser, pode colocar ali no chat, tá, Márcia? Mas fica à Sim, vontade. eu vou colocar, com certeza. Eu até coloquei au aqui, mas não é porque eu tô Eu latindo agora, não. Aí eu vou abrir o chat porque é muito. tava na dúvida se era Larissa. Deixa eu colocar teu nome. Boa noite, meninas. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Bom, eu não consigo colocar meu nome pelo celular quando eu entro, Lani, não sei por quê. Tudo bem, eu coloco. Bom, por que que eu vim aqui essa noite, né? Uma coisa que eu gostei muito que a Lani falou quando eu falei pra ela, nossa, mas eu tenho um compromisso, uma sexta sim, uma não. E ela falou muito sobre não ser uma coisa que para dar mais um compromisso, sabe? Então ela falou, se for para entrar atrasado, não tem problema. O dia que não conseguir, não tem problema. Aí agora eu tava na natação, tava com barulho, eu falei pra ela, eu quero muito ouvir vocês, então o motivo de eu ter entrado é ouvir, né? Ouvir essas mulheres aí maravilhosas que têm suas rotinas, seus medos, seus fracassos, suas alegrias. E a gente encaixa um tempinho aí pra se encontrar. Então tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou desligar um pouquinho a câmera, fazer um negócio aqui, mas eu tô ouvindo. Obrigada, Larissa. Clé também tá. Oi, oi. Eu não vou abrir minha câmera porque agora eu estou na cozinha fazendo um kebab pro marido. Mas foi maravilhoso eu estar aqui. Tudo tem um. A gente pensa que não tem propósito, mas tem. Porque enquanto a Mônica estava pedindo pra gente fechar o olho, inspirar e respirar, eu me lembrei que eu não estava respirando. Eu digo, respira. Aí quando eu inspirei, aquele cheirinho maravilhoso que tá com comida, eu falei, eu preciso fazer isso mais vezes. E hoje, eu não vi que hoje era o encontro Florescer, mas independente de se não fosse, eu estaria aqui de qualquer jeito, porque eu já estava com saudade. Tem dois encontros que eu não participo, né? Da leitura compartilhada, que eu viajei e aí não deu de ler o livro e nem de entrar. Mas aí hoje de tarde eu falei assim, eu preciso atualizar a leitura porque tem hoje. Aí eu entrei lá, olhei e vi qual era o capítulo do dia, li. Aí só que eu estava tão cansada que eu cheguei de viagem e faxinei a casa hoje. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tenho que entrar. Eu falei, vou dar uma caminhadinha com a cachorra e vou ver o que eu vou fazer. Eu falei assim, e talvez não vai dar tempo de ir e voltar. Aí eu falei, mas eu preciso tanto me conectar com alguém, eu preciso tanto ouvir, e eu acho que também ter feito a leitura do capítulo 6 trouxe muito sobre ter amigas, né? Amigos, ter com quem compartilhar, ser encorajado, ser incentivado. E eu acho que o estar aqui tem muito disso, né? Estar em grupo, se conectar com as pessoas tem muito de permitir que você faça as suas escolhas e que tá certo que alguns não vão estar de acordo, outros vão te apoiar, te incentivarem, te colocarem para frente. E essa é a graça, né? Acho que faz parte do propósito desse, até usar o livro que a Márcia trouxe, né? Ter amigos, ter pessoas a ouvir, a quem ouvir e a também ser ouvida, eu acho que faz parte desse propósito, né? E eu acho que hoje eu vim aqui mesmo buscar essa conexão que eu acho que eu estava sentindo falta. É isso. Que bom, Clé. Sempre bem-vinda e sentimos sim sua falta nos últimos encontros, né? Mas a gente entende. Sempre tem alguém, né, ausente, mas a gente sente essa presença. Enfim. E aí, Mônica? Acho que é isso, né? Ficou muda. Acho que é isso mesmo, né? Que eu estava aqui falando, e pensando sobre os semelhantes atraírem semelhantes, né? E essa coisa de que se a gente tem uma civilização como a gente tem hoje é porque a gente fez espelho, né? E eu acho isso tão bonito, assim, porque percebam que vocês disseram basicamente a mesma coisa, né? Assim, e que é para mim também. Acho que desenvolvimento é tudo que faz a gente sair de um ponto e ir até outro. E humanos que somos, não queremos fazer isso sozinhos, né? O desenvolvimento, acho que preconiza o pai
né? Acho que desenvolvimento é chamado, né? E aí esse chamado, eu penso que tem alguém para chamar e alguém para escutar, e alguém para propagar. Então, eu imagino, assim, né, esses chamados ao desenvolvimento, eu imagino, né, que às vezes eu penso uma coisa, mas quando eu somo com vocês, vem outras coisas, e eu, psicanalista que sou, né, fico imaginando quando Freud lá, né, lá naquela época, reunia, né, às quartas-feiras, os pares na sala dele, né, numa mesa, né, a Sociedade do Anel, e o quanto ele diz, né, ainda hoje, né, não dá para ser um psicanalista que não tem o seu grupo, que não tem a sua associação, que não faz pertença, que não troca, que não tem a sua análise pessoal, a sua supervisão em grupo, a sua formação constante. Então, isso não é novo. E é tão, acho que é um refrigério na minha alma, né? Quando eu percebo que mesmo em tempos tão complexos como a gente estava falando no começo, né, isso não deixou de ter sentido, né? Então, livros como, né, do Viktor Frankl, escrito há tanto tempo e propagado a, né, tantas pessoas, ainda faz sentido para tanta gente. Então, que bom, meninas, que vocês estão aqui comigo essa noite. Que bom, Lani, que você me convidou. E aí, quem puder deixar um caderno, uma caneta aí pertinho para vocês, né, irem escrevendo, que como eu falo muito, a gente atrasou, né? Já são quase 9. Então, eu vou, ao invés de abrir para tudo aqui, né, para a gente conversar, às vezes a gente pode deixar mais fluido e vocês irem escrevendo, né? Por exemplo, como vocês sentem que têm respondido aos chamados, né, do desenvolvimento? E essa noite é um deles, né? Não precisa responder agora, mas que fica para depois, para vocês refletirem aí, né? Quantas vezes se lembram de escutar, né, de buscar essa inspiração, né? Eu disse lá no título, né, que assim o que inspira, né? Então, a inspiração como uma bússola interna mesmo, né? A questão de ter uma amiga, né? Ou de estar entre amigas, como a Claire disse, né? Então, acho que a inspiração é uma amiga, né? Uma amiga que vai nos direcionando, que vai fazendo essa transição. E acho que um ponto muito importante, né, para a gente pensar desenvolvimento é a autocompaixão, né? E não sei se vocês conhecem a Christine Neff, ela é uma pesquisadora da área, né, importantíssima, via Márcia dizendo que sim. E Christine Neff, ela estuda muito sobre isso, ela diz que para praticar a autocompaixão, a gente tem também que pensar nessa humanidade compartilhada, né? Nesse momento em que a gente escolhe os nossos, né? Que a gente também pensa como eu trataria a mim mesma com a mesma gentileza, com a mesma ternura, né? Com que eu trato os meus pares, os meus amigos, né? E alguém que eu amo profundamente. Então, o desenvolvimento, ele precisa ter esse momento de troca, até para que eu sinta a autocompaixão, né? Até para que eu consiga, assim como vai dizer, né, o Viktor Frankl, que a vida não é insuportável por causa das circunstâncias, mas pelo sentido de cada momento, né? Então, se eu dou conta, se vocês derem conta, né, desse momento de autocompaixão, desse momento de carinho com o motivo, com o sentido, com tudo que vive, né? Eu penso que a inspiração, a bússola interna, ela pode aparecer mais vezes, né? Então, acho que nessa fala, né, de Viktor Frankl, a pergunta não é o que nós esperamos aqui, o que nós esperamos da vida, mas o que a vida espera da gente. Então, anotem essa pergunta para vocês usarem de vez em quando, né? Aqui, não, a gente não está esperando nada de ninguém, mas a gente veio para trocar. E num lugar mesmo de troca, né? Respondam para vocês, né? Se a pergunta não é o que a gente espera da vida, então o que que é a vida,
está esperando de cada uma de nós? O que que é a vida? O que que é a sua vida? Qual que é o seu chamado? O que que é a tua inspiração, né? Então vamos pensar, enquanto você escreve aí essa proposta, né? Vai ouvindo a sua inspiração, vai percebendo ela aí dentro de você como uma bússola mesmo, né? Que é o que que ela te diz, né? Escrevendo para você de uma forma generosa, a tua inspiração diz que você está no caminho certo, a tua inspiração diz que você tem feito o que você quer fazer ou o que te ensinaram a fazer, né? As suas buscas mais silenciosas, aqueles pensamentos que aparecem lá quando a gente está tomando banho, que pula na nossa cabeça. A inspiração está ali, né? Vai, assim, de uma forma bastante é, gentil, né? Ouve essa inspiração, essa, quase esse conselho, né, da sua voz interior. Você está onde você queria estar? O que que pode melhorar? Nesse lugar de inspiração, de troca, né? Onde que está aquilo que te funda, aquilo que te sustenta, né? Então, Viktor Frankl também vai dizer que o que nos inspira nos sustenta, né? Então, edifica. O que que te sustenta, né? Se vocês quiserem ir escrevendo, ou se vocês quiserem levantar a mãozinha, também podem, né, levantar a mãozinha que a gente fala aqui, né? É, esses caminhos, né, da descoberta mesmo, de uma forma gentil, assim, sem filtro, né? Eu não vou pedir para vocês compartilharem se vocês não quiserem, então podem escrever assim, honestamente mesmo. Frankl, ele propõe 3 caminhos para para esse sentido, né? Para esse sentido, não o sentido, que é pelo trabalho ou pela criação, né? Pela experiência afetiva, né? Por aquilo que a gente ama e pela atitude diante do sofrimento inevitável, né? Então, um sentido que ancore, talvez não um, né? Mas uma pergunta de ancoragem, né? Que é: quais são os pilares edificantes que sustentam a minha vida hoje? Quando vocês olham, né? Então, pensem aí. Quando eu olho para a minha vida, com esses olhos propostos aqui pelo Viktor Frankl, né, do sentido, quando eu olho para isso, eu percebo que eu sou feita de quê? Qual que é o meu caminho? Quando tudo bagunça, o que que me sustenta? Né? Qual que é a última escolha, né? A última liberdade, como dizia ele, né? Que a última das liberdades humanas é escolher sua atitude diante das circunstâncias. Fico pensando nisso, né? A última das liberdades, porque ali já tinha sido tirado tudo: a dignidade, o nome, os amores, os afetos, a profissão. Se eu, né, ao invés de me apresentar como Mônica, psicanalista, mãe, professora universitária, como terapeuta, neurocientista, enfim, se eu começar a tirar tudo isso de mim, quem sou eu? A última liberdade, né? Imaginem aí, assim, não tinha, já não tem mais as máscaras, tudo caiu, né? Então, é um encontro de você com você mesma, né? Ali, né, num holocausto simbólico da vida em que é pele, só tem pele, e você se encontra. Quem é você? Né? Que escolhas podem fortalecer
podem nutrir. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês escreverem. Então, dentro dessa proposta, né, de inspiração, edificação, fortalecimento, né, agora vamos compartilhar, assim, se vocês quiserem, né, quem quiser compartilhar, o agora, né, nesse momento de vida, assim, como que é talvez esse chamado que pode ser menos cobrado e mais vivido, né? Que pode ser menos expectativa e mais concreto. E quais são pequenas escolhas, pequenos passos que podem ser dados para que você consiga ficar mais forte, mais possível, né? Mais disposta para si mesma e assim para o outro, né? Viktor Frankl tem uma parte ali que ele conta que quando eles iam marchando para o trabalho, né, imagina 20 graus negativos, sem sapato, sem roupa, sem comida, né, e apanhando muito, né, ele tinha um lugar privilegiado do lado de um capo, né, de um soldado, sei lá como é que, né, enfim, porque em algum momento esse capo confidenciou com ele algumas coisas e ele deu conselhos psicológicos para esse capo. Mas, na verdade, ele não abriu a boca, ele só ouviu, né? E, de alguma forma, aquele capo se sentiu escutado. E aí ele tinha um benefício que era estar sempre na primeira fileira. E isso garantia a vida, porque os que ficavam mais para trás, eles com fome, com frio, com o pé congelado, quando um caía, os que estavam atrás também caíam. E quem caía era pisoteado, ou morria ali, ou era mandado para o campo de extermínio, porque não servia para o trabalho. Então, estar ali na primeira fileira mudava tudo, né? Então, eu acho que isso é tão simbólico, né? Porque quem que está andando com a gente na primeira fileira? Quem que a gente está ouvindo? A gente está conseguindo se ouvir, né? Está fazendo sentido essa noite, né? Então agora, assim, quero abrir isso mesmo, assim, o meu sentido, o meu, Mônica, né, tem muito a ver com isso, com a troca, com a compaixão, com a autocompaixão, entendendo isso como, né, neurobiológico, entendendo isso como algo que garante a nossa espécie, entendendo isso não como uma coisa romantizada, né, mas necessária para a sobrevivência. Então, meu objetivo é muito próximo de tudo que nós estamos fazendo aqui, e também o meu sentido, né? Mas não é fácil para mim, né? Para mim não é. Eu venço outras coisas, eu venço outras. Vai, Mônica, mas né, vai lá, aqui que tem que estar com torcicolo, você já tomou um remédio.
né? Ah, mas vai fazer alguma. Ah, mas o gato, ah, mas sexta-feira à noite, ah, mas né, tá assim os filhos. Não, né? Qual é o sentido neste momento que também dá sentido para que eu não esteja naqueles outros lugares de sentido, né? O sentir esse chamado. Então, se vocês puderem compartilhar, né, comigo esse sentido de vocês, né? O que vocês entendem, né, como esse um sentido hoje. Bom, eu vou puxar, né? Escrevi aqui, pegando o gancho de uma das perguntas, né? O que me sustenta. Tinha uma outra também, o que a vida espera de mim, né? De nós. O que me sustenta. É, hoje é dia 16, né? Em menos de um mês eu vou completar, né, uma nova data, né? Vou 4.9, quase, né? Na metade aí, considerando que eu vou viver 100 anos. Então, o que me sustenta é aceitar que crescer nem sempre é avançar, né? Às vezes, esse avançar, para mim, né, nesse auge assim da vida, é retornar. Talvez voltar a um lugar antigo com um novo olhar. Eu estou muito nessa de costurar a minha própria história. E a minha história diz muito. E a história de quem me antecedeu também diz muito. Então, quem sou eu dentro dessa história? É reencontrar a criança em alguns momentos, é rir com ela, lembrando das coisas boas, maravilhosas, né, que eu vivi, mas também acolher a dor esquecida, abraçar o medo, que muitas vezes paralisa, né, que traz insegurança, de onde é que ele vem. É, e então, sustentar-se, então, é, para mim, um gesto de coragem e de continuar inacabada, porque eu acho que a gente vai estar sempre nesse caminho de buscar se desenvolver. Eu sempre falo aqui em casa, né, com meu marido, eu falei, ah, eu vou chegar assim aos 80 tranquilo, lendo livro, escrevendo, fazendo cursos, assim, eu não pretendo parar, porque para mim isso é o que faz dar sentido, né? Então é isso. Ah, que lindo, né? Sabe que eu vi, o Ricardo Amorim postou essa semana, não sei se vocês viram, uma senhora de 105 anos, viram? Hum. Gente, o que que é aquela mulher? Que inspiração, não é, Márcia? Gente, ela, assim, falando como se tivesse, sei lá, 70, né? E Assim, uma começou a vitalidade. nadar com 69, parece. Sim, Ou foi 70, campeã e todas essas 70. coisas, né? Mas achei tão fofa, né? Ela contando que varre, que lava roupa, né? As coisas assim básicas da vida. Então, Lani, chegar aos 100 já é assim muito, 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 muito possível, né? Agora a meta subiu, é 105. E aí, quem é a próxima? Ninguém mais escreveu, eles estão Eu escrevendo. vou só acrescentar um pouquinho, só algo que a Lani disse, né? Com o exemplo que a Márcia. Ou por que eu estou chamando a Mônica de Márcia hoje? É a segunda vez que eu chamo ela de Márcia e. É porque eu sou Márcia Tavares também. Aqui é Márcia Não, mas Muniz, eu estou mas eu chamando a sou Márcia Mônica. Tavares. É, Mônica é Será? Tavares. Será Mônica, que é por causa e do eu sou trabalho? Tavares também. Pode ser. Se manter em movimento mesmo. Não no inconformismo, mas se manter no movimento, esse movimento que produz vida, esse movimento que produz fôlego. Eu acho que essa é. Se for pensar, para resumir numa palavra, eu acho que é o manter-se em movimento mesmo. Só isso.
Eu vou Não, compartilhar. acho que não é só isso, Cléber. Não, assim, só o que eu vou compartilhar. Ah, tá, entendi. Porque você fez muitas perguntas. Mas você anotou as perguntas? Não precisa Não, responder eu as perguntas. tava só ouvindo agora que eu terminei lá e vim para cá e sentei. Depois eu posso colocar lá também, né? Eu agradeço, mas mas eu estava refletindo porque eu estava ouvindo não, eu já estava lendo, eu li um livro que ele mexeu muito comigo. Não sei se vocês conhecem, Flores para Algedon, uma coisa assim. Vocês já leram? O livro é uma história assim que ele conta a história. Vou tentar resumir aqui, porque ele conta a história de um rapaz e acho que é exatamente isso. Era o desejo por crescer, era o desejo por aprender. Ele tinha um problema, um transtorno mental, de verdade. Ele tinha esqueci o problema que ele tinha no cérebro. Então, ele tinha dificuldade na aprendizagem. Então, ele era lento. E aí, ele foi deixado, ficou sem essa rede de apoio que a Mônica falou muito bem no início, né? Só que teve uma professora que percebeu que foi essa rede de apoio que se estendeu para ele, e aí ele vai para um experimento onde tem vai trazer a psicanálise, eu nem sabia que tinha um pouquinho, mas traz, né, porque tem um analista na história, e é um tipo de um diário, e aí ele vai contar nesse diário, mas assim, o desejo a, a, que ele tinha em aprender, sabe? De que eu vou ser normal, e é muito maravilhoso. De que eu posso aprender, se eu me dedicar, eu vou me esforçar. E ele fazia isso. Mesmo quando ele estava lá. E a gente vê o esforço dele antes da cirurgia, antes dele passar pelo experimento, quando ele passa pelo experimento, quando o experimento falha. É incrível. Eu ri, eu chorei, eu me inspirei. É incrível. Mas, assim, o que não deixou ele, assim, né, o que manteve ele foi esse movimento, que foi de não paralisar diante das dificuldades, que foi não paralisar diante da ridicularização das pessoas, do não ser valorizado como humano, de não ser visto como humano, mas se manter nesse. Eu, eu sei que se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir. Então, assim, é incrível. Eu recomendo. Se vocês não conhecem, não leram, é um livro que mexe muito com a gente, coloca a gente para pensar, enquanto, né, eu saudável que sou, o que eu estou, a minha missão, o que eu vou deixar para a vida, né? O que a vida, como que vão lembrar de mim, ou como que eu vou ser útil para essa vida tendo todas as minhas funcionalidades perfeitas. Ó, eu falei que não ia falar só do movimento, ó. Não vai combinar com você uma palavra só. Né? Apesar de que, né, a Marcia escreveu ali, né? Movimento por si só não é nada. Você pode mover em círculos e não sair do lugar. Sim, e eu penso também que desenvolvimento é movimento, né? A gente não se desenvolve no mesmo lugar, a gente não se desenvolve sozinho, a gente não. Né? Então, esse é um processo. Até mesmo dentro do nosso título, né, de inspiração, a gente precisa do outro para se inspirar. A gente precisa de outra história. E quando você traz, né, o que eu estou fazendo com o quanto sou saudável, né, como é que você é útil e tudo isso, né, ao invés de ficar só aqui ocupando espaço, né, nesse mundo, o que eu vou fazer? E aí eu acho que está muito essa perspectiva de que preciso contar uma história para que outros contem, né? E a partir dessa troca, a gente realmente entende o que está fazendo, né? Porque se a gente ficar contando só para nós mesmos, acho que não vai ter movimento nenhum, né? Essa coisa que a Márcia escreveu dos círculos, né? Que sim, pode ser os círculos que você não sai do lugar e também pode ser aqueles que te levam para outro lugar, né? Os círculos que a gente pode ir construindo. Eu acho muito bonito também um link que eu quero deixar aqui desse livro que você falou,
o filme, não sei se vocês já assistiram, é Como Estrelas na Terra. Ele também fala sobre esse lugar de sentir-se diferente, de ser diferente, e ainda assim ter habilidades, né? Todos temos. Então, quais são as nossas? Né? Quando a gente fala de inspiração, de bússola, embora a gente precise fazer espelho, até mesmo, né? Pensando na neurobiologia, a gente precisa fazer espelho para aprender, para crescer, para se desenvolver, para ver o que que o outro está falando, né? A comparação, ela hoje está muito cruel, porque a gente está se comparando com o irreal que as redes propõem, mas é só a partir da comparação que a gente cresce. Né? É só quando eu dou conta de perceber que tem algo que pode ser feito melhor do que o que eu faço, que eu cresço. Então, acho que está muito nesse espaço de entender quais são as minhas limitações, quais são né, os comportamentos abundantes e escassos que existem em mim, que eu posso comparar algo para fazer desse algo um desenvolvimento. Então, aqui também me surgiu que vocês podem escrever sobre quais são, né, esses lugares de escassez e abundância em vocês, né? Vocês podem escrever bem honestamente, só para vocês. Quais são as dificuldades e as potencialidades que vocês enfrentam para se inspirar, para edificar e para fortalecer? Agora é a Márcia, né? Então, a Larissa também está saindo, a Márcia vai para a cozinha, né? Mabel, você quer Mas eu tô compartilhar? aqui, tá? Eu tô aqui. Ah, Esses tá, maridos que Márcia, ficam você só meio. vai ficar Eu acho que fechada, entendi. eles sentem que tá fazendo bem pra gente. E vai fazer bem pra eles também. Então, eles Sim, não se incomodam, mas aí a gente tem que virar duas. acho que nós mulheres entendemos bem dessa coisa. Eu acho que esse lugar, assim, é, quando você vai se desvestindo, assim, que vai parecendo uma nudez mesmo, né? Essa ausência ah, acho que um lugar para mim é o lugar é como se eu estivesse me escutando no silêncio, assim, é um lugar que eu me reconheço. Eu falo tanto, né? Eu passo dias escutando e falando, mas um lugar onde eu tenho tem algo que é quando eu não digo, parece que tem uma coisa que aparece em mim quando eu sou. Tem um movimento que chama para o falar, né? E eu percebo muito de mim quando eu fico no silêncio, quando eu fico, né? Tem uma força, tem um lugar que eu me reconheço, e talvez seja, né? A gente que é terapeuta aqui, na necessidade do silenciar da infância, assim, eu me reconheço, tem uma força até no em vez de gritar, de chamar, no silenciar, assim, né? No suportar. Você falou antes, né? O que que você faz diante do sofrimento inevitável, né? Não é simplesmente suportar, mas é um jeito de atravessar, que é até essas horas, assim, não é que eu não tenho vontade de partilhar, mas às vezes aqui parece que produz mais se eu seguro um pouco, né? Eu não sei se faz sentido, mas eu fiquei assim com uma vontade de dizer isso. Eu acho que um jeito para mim eu não vejo como dor assim.
Talvez tenha sido um mecanismo mesmo, mas que me permitiu dar conta. E é diante de alguns sofrimentos, assim, é só silencia. Ó, que bonito. Nossa, que bonito. Obrigada, Márcia. Gostei Ai, dessa. Mas é, é isso. que Às vezes bonito. eu sinto que eu digo mais quando eu não digo nada, assim, sabe? Eu me nutro muito do. Mabel, mas isso é muito verdade, assim, né? Você falou, não sei se faz sentido, faz todo sentido, né? Porque o silêncio é aquele solo fértil, tudo pode nascer dali, né? Quando a gente está falando, a gente já sabe o que está falando, né? E já tem pelo menos uma previsibilidade, né? Agora, o silêncio, não. Acho que essa produção, né, que não penso que seja um mecanismo de defesa, né, como você disse, mas um jeito de atravessar. Tem que aquela coisa assim, às vezes não tem mesmo o que dizer. E às vezes tem tanto para dizer que se a gente disser, ó, parece que quando eu tenho muito disso assim, que parece que quando eu ouço o que eu disse, o negócio desencanta, né? Que é como se fosse, não sei se acontecia com vocês quando era criança, mas eu me lembro muito bem, assim, eu desejosa de um jogo de canetinhas dos ursinhos carinhosos. E eu esperei por aquele jogo de canetinhas, assim, eu ia fazer 6 anos. E eu me lembro da sensação de esperar por aquele jogo de canetinhas. E quando finalmente chegou, que nem foi tanto tempo assim, mas foi uma semana esperando, eu me lembro da sensação de pensar que lá onde ele estava, lá na papelaria, ele era muito mais legal, né? E aí eu tenho essa sensação também com os meus não ditos, porque às vezes eles estão tão potentes no meu silêncio que quando eu boto em palavra, eles se apequenam, né? E isso faz muito sentido para mim. Fez muito eco aqui, o seu silêncio. Mas você dizer isso também, acho que consegui dar nome para uma percepção aqui. Às vezes é isso, é tanta coisa para dizer que quando eu escolho o que eu vou dizer, parece que ficou tão pequeno aqui. Muito legal isso. É, isso. Por isso que a escrita salva, né? E tem coisas que só saem da gente por escrito, porque daí vai todas as infinitas possibilidades de engrandecimento, né? Porque a gente pode escrever uma coisa por vez e sempre ir acrescentando. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu às vezes escrevo, daí gente, mas eu agora preciso voltar lá e escrever isso e aquilo. E como eu não disse, nada do que foi dito anteriormente fica menos importante, porque ele está sendo complementado. Então, isso também é desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento do silêncio, né? Da gestação, como disse a Márcia ali, né? Semente, né? Então, o que vai nascer dali, daquela semente, né? Que bonito. Obrigada. Né, Claire, deixa de ser só nosso. Quantas coisas, né, menina? Interessante também como a gente se compreende, né? Porque às vezes a fala de uma, né, reverbera na outra de um jeito, e até parece que a outra consegue traduzir aquilo que a gente não consegue colocar em palavras. É. Muito bom. Só para me intrometer, mas o meu autor favorito ele fala o seguinte: que a amizade nasce quando você descreve algo para alguém e aí o outro vira para você e diz assim: você também? Acho que o momento exato que é da amizade é esse. Você descobriu que fez um amigo. Você também. Quem é o seu autor favorito, Claire? C.S. Lewis. Nada mais, nada menos, né? É.
Nada mais, nada menos. Só É, serve Deus. é, só ele. Tem uma fala da Clarice Lispector que diz mais ou menos assim, né? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, né? E eu acho que, ai, gente, essa me atravessa tanto isso, porque é aquela coisa assim, o que que eu estou desejando dizer, o que que eu estou desejando viver, né? Daí vem Lacan e nos diz, nos pergunta, nos provoca, você quer o que você deseja? Aí, né, dá até um arrepio, assim, será que eu quero mesmo isso que eu estou desejando? Será que é hora, né, de dar nome para isso? Né? Que desenvolvimento é esse que eu estou buscando, que ainda não tem nome? Ah, interessante, né? E você falando aí, eu pensando, né? Muitas vezes a gente, quando você deseja algo, né, que está lá na frente, que não, né, não está criado ainda, e aí quando você tem essa oportunidade de estar nesse lugar, de conquistar esse lugar, muitas vezes você descobre que não é onde você quer estar. Então, me parece que a gente cria essa idealização de querer algo para não estar ali onde nós estamos agora. Então, eu quero ir lá na frente. E que no frigir dos ovos a gente não sabe exatamente onde queremos estar. Mas eu queria fazer assim, me veio uma provocação aqui. Porque se nós alcançássemos todos os nossos desejos, o que seríamos de nós? O que ia restar? Eu quero tanta caixinha de lápis e agora que eu tenho? Mas será que isso existe, alcançar todos os nossos desejos? Será que em algum Se a gente lugar isso é possível? alcançasse, inclusive eu ouvi esqueci a Nancy hoje, ouvi um capítulo dela sobre um livro chamado Mentiras que as mulheres acreditam. E ela estava trazendo um pouquinho sobre essa desejar, desejar, desejar e tal. Aí vocês falando aqui, eu fiquei pensando, mas se a gente para de desejar, e aí eu alcancei, cheguei aqui, cadê o sentido? Tipo, eu vou fazer o que agora? Se o que eu tanto queria era isso. Eu acho que. E aí eu acho que é exatamente essa, essa fagulha, eu vou chamar de fagulha o desejo. Porque É, ele que nos motiva, né? Ele que nos põe em movimento. Mas Óbvio que não para extinguir o desejar, né? Mas para a gente continuar vivendo, para a gente continuar ousando, para a gente continuar desejando, sim. Mas aprendendo a desfrutar daquilo que a gente também conquistou, daquilo que a gente também alcançou, sem se deixar paralisar, sem se deixar ficar para trás. é, é que daí a gente entra em tantas outras coisas assim possíveis, né? Porque se a gente pensar então que a graça toda é desejar, então o que nos move é a falta, não é o desejo, né? Então o que nos move é aquilo que nos leva a desejar aquilo que a gente não tem. Então o que me falta é o que eu desejo desenvolver, né? E a graça é encontrar sempre, então, quando uma falta encontra, nasce um novo desejo. E eu estava pensando sobre isso aqui, por exemplo. Eu fui provocado um dia desse, assim, sobre. De fato, né, a vida que eu desejava. E no momento que aquela pergunta me foi feita, eu parei por um segundo e veio um descortinar assim na minha mente, e aí eu acho que eu fiquei igual a. Esqueci o nome, não está mostrando o nome dela aqui agora. Ela acabou de falar, um pouquinho antes. E tava tudo aqui. Eu falei, ela perguntou exatamente isso, né? O que falta para você viver a vida que você tanto quis? Eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, e me vi.
e me abriu na minha frente, assim. Eu estou vivendo a vida que eu sempre quis e não estava me dando conta disso. Eu almejei, eu sonhei tanto em ter a vida que eu estou vivendo e não tinha percebido. E não estava desfrutando dela. Pelo simples fato de não perceber que aquilo que um dia eu sempre quis, agora eu tinha. E foi assim, maravilhoso, porque eu passei a desfrutar da minha vida, aproveitar tudo. Igual o exemplo, eu cheguei de viagem e eu tenho alergia, estou tentando descobrir um processo alérgico aqui. E estava muito cheio de pó. Eu falei, vou pagar alguém para fazer essa primeira faxina para depois eu organizar do meu jeito. Combinei com uma moça. Quando foi para hoje, 7 horas da manhã, ela vinha, 8 horas. 11 horas da noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que não ia poder me atender. Eu falei, ok, beleza. Aí eu levantei de manhã, eu tomei um comprimido no dia anterior. E eu acordei de manhã e falei assim, gente, essa é a minha casa. Essa é a minha vida. Por que eu vou me importar para alergia? Eu vou limpá-la. E eu falei assim, eu nunca esfreguei sujeira, eu nunca esfreguei azulejo tão feliz. Assim, tomando assim, me apropriando mesmo daquilo que era meu. Eu falei, isso aqui é meu, por que eu tô querendo pagar alguém para limpar o que é meu? Não no sentido de que a gente não pode, mas pensando na questão da alergia. Eu limpei tudo, tô aqui agora. Em outros dias eu estaria, como é que fala? Toda entupida. Não espirrei nenhuma vez. Não estou sentindo dor em lugar nenhum, porque doía minha face inteira por conta do produto, qualquer produto que eu usasse. E estou feliz, com a casa limpa, descansada, simplesmente porque eu me apropriei da minha vida, daquilo que um dia eu sempre desejei. Eu acho que por hoje chegou. Era o que eu ia falar, que tem muito a ver com o que a Clé está trazendo, né? Que, por exemplo, atualmente, é, eu tenho vivido um dia por vez. E é cabendo dentro desse dia, um dia por vez, sem gerar tantas expectativas, porque às vezes, quando a gente põe expectativa demais, é o que faz com que a gente se frustre muito, né? E viva na dor, na angústia. É cabendo dentro desse dia que eu consigo olhar para o futuro, né? Me projetar para o futuro e continuar co-criando a minha realidade. E óbvio, aceitando, né? Porque nem sempre o dia ele vai começar lindo e maravilhoso. Mas é ter esse trabalho, né? De aceitação da realidade. Por exemplo, esse momento, né, que nós vivemos dedicados aqui, eu e meu marido, a cuidar das nossas mães. Agora há pouco, minha tia, né, que veio aqui me ajudar, que hoje a gente tá sem a cuidadora delas, a minha tia veio bater aqui na porta. Já tá perto aí de acabar, porque a minha sogra quer ir ao banheiro. E eu tenho que levá-la. É, enfim, e isso assim nos priva muitas vezes de viver a nossa vida de casados, de recém-casados. Como as meninas, né? Aqui a gente sempre está na terapia às sextas-feiras, as meninas sabem um pouco sobre a minha fase. Mas assim, é viver um dia por vez e agradecer. Então é bem isso que a Clé está trazendo. Em outro tempo, hoje eu estaria apavorada. Meu Deus do céu, não tenho um cuidadora hoje. E agora, como vai ser? Está sendo. É, as ajudas chegam. Se fosse em outro tempo, eu teria colocado uma mensagem no grupo, gente, eu não vou poder hoje. Mas eu corri, né? Providenciei tudo que eu tinha que fazer, mas para estar aqui
E eu acho que a gente não vai poder demorar muito mais. Eu já ia agradecer vocês por esse momento que eu já amei, mas eu tô sendo chamada já aqui também. Mas eu É, gostei muito, muito, muito. Queria agradecer muito. Eu espero conseguir me organizar. Semana que vem eu não consigo também, porque tem a formatura da pós, mas depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui para venha estar. sempre que você puder. Tá bom? Obrigada, viu? Um Beijo, boa beijo. noite. Boa noite. Obrigada, Mabel. Obrigada, viu, Claire, Márcia, Lane, mais uma vez por esse convite. E é isso, né, meninas? Vamos lá. Um dia de cada vez, né? Que a gente caiba dentro do nosso desejo. E até breve. Boa escrita, bom desenvolvimento, bom final de semana. Bom, mais uma vez agradecer a Mônica, né, que sempre está disposta a estar aqui conosco, participando, trazendo coisas tão essenciais para a gente, que são simples, né, mas que fazem uma diferença gigante, assim. Gratidão, Mônica, e obrigada às meninas por estarem aqui. Tá bom? Beijo, Então, gente. Fiquem seguimos. com Beijo, Deus. boa noite.